Bom dia, amados irmãos. O pão nosso de cada dia. Hoje, 12 de outubro, celebração de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A liturgia nos traz hoje o Evangelho de São João, capítulo 2, de 1 a 11, as bodas de Caná. Eu não vou ler o trecho inteiro, porque é um evangelho longo, mas hoje, dia santo, dia de todo católico ir à missa, eu não quero roubar a pregação da igreja. Eu vou fazer essa gravação especialmente para elencar 3 pontos importantes que de repente você não vai ouvir na Santa Missa. É o que o Senhor aponta ao meu coração e pede que eu comunique. Como Paulo disse: ai de mim se eu não evangelizar. Então, 3 pontos importantes. Eu gostaria que você depois pegasse, ou antes de você ouvir essa breve reflexão, você colocasse o seu evangelho aí, lesse João 2, de 1 a 11. E aí no meio desse evangelho você vai encontrar esses 3 pontos. Quando Jesus disse, ou melhor, Maria disse para Jesus: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu-lhe: mulher, por que disse isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Mas em seguida Maria dirige a palavra ao servente e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Então quero fazer uma breve reflexão em cima dessas 3 citações. Eles não têm mais vinho. Jesus diz: minha hora não chegou. E Maria disse ao servente: fazei o que ele vos disser. O que esse versículo quer comunicar para nós hoje? Eles não têm mais vinho. Um dia nós fomos batizados e no nosso batismo nós nos tornamos cheios, plenos da graça de Deus, onde no nosso batismo foi apagado o nosso pecado original e nós, na santidade, na pureza de coração, sem maldade, nós estávamos plenos da graça de Deus. Mas quando atingimos o tempo do uso da razão, infelizmente nós seguimos aquilo que o mundo nos indica e de repente nós caímos no pecado e de repente ficamos afastados e privados da graça de Deus. Então essa afirmação do Evangelho para nós hoje: eles não têm mais vinho, é como dizendo, a humanidade hoje afastou de Deus e não tem mais vinho. Quer dizer, não tem a plenitude da graça. Se tem, tem pouco. O grande sinal de que tem pouco é só olhar para o que a humanidade vive hoje. Pessoas decidem se matar e matar um punhado de pessoas junto com ele. O que é isso senão a falta da graça de Deus no coração da pessoa? Então Jesus falou naquele tempo, Maria disse profeticamente: eles não têm mais vinho. E essa palavra vem aplicar para nós hoje, a humanidade hoje de uma forma quase que geral. Não vou dizer geral, que tem muitas pessoas santas vivendo a santidade hoje, vivendo da graça de Deus, que tem a graça de Deus, mas infelizmente muitos não têm. E porque não tem a graça de Deus, se isolou de Deus, está privado da graça de Deus, promove o mundo que nós estamos vivendo. Promove a situação que o mundo está hoje, à beira do caos, à beira de uma 3ª guerra mundial, onde haverá destruição em massa. E encontramos o segundo ponto, onde diz Jesus dizendo: minha hora ainda não chegou. Jesus fala para Maria: minha hora ainda não chegou. Mas Maria, confiante no seu filho, sabendo quem era seu filho, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar o mundo, trazer a graça ao mundo, ela pede para o servente: fazei o que ele vos disser. E eles fizeram. E Jesus transformou a água em vinho, e a festa continuou, e a alegria continuou.
Então o que a palavra pede para nós hoje? Fazei o que ele vos disser. Fazei o que Jesus nos disser a cada dia. Então nós hoje na liturgia, a cada dia nós temos a liturgia que traz uma palavra para nós. E a palavra para nós hoje, a ordem dela para nós hoje é fazer o que Jesus nos pede. E o que ele nos pede? Mais uma vez, repito, vivei a minha palavra. Vivei a minha palavra. Ouça a minha palavra, acolha no coração e deixe essa palavra transformar a sua vida. Preencher o seu coração que talvez está na escassez do vinho, da santidade, do amor de Deus. Deixar que essa palavra transforme o seu coração para que você seja cheio da graça de Deus. E uma vez cheio da graça de Deus, de que forma nós vamos viver? Nós vamos viver esperando aquilo que Jesus disse também: a minha hora ainda não chegou. Naquele momento Jesus estava dizendo que a vida pública, a manifestação dele para o mundo não tinha chegado ainda. Mas chegou naquele momento, Maria antecipou a sua hora e ele fez o primeiro milagre nas bodas de Caná, e a partir daquele momento eles viram Jesus e nele acreditaram, porque ele já começou ali a manifestar a glória de Deus. Mas nós vivemos hoje num intervalo de um tempo para o outro. Nós vivemos um pós-manifestação de Jesus ao mundo e vivemos na esperança da segunda vinda de Jesus, da segunda manifestação de Jesus. Então nós podemos aplicar para nós hoje, Jesus falando para nós: a minha hora ainda não chegou. A hora de eu manifestar novamente ao mundo para expulsar o inimigo e aqueles que o seguem, essa hora não chegou, mas vai chegar. E por isso a palavra nos convida: fazei o que ele vos disser. E o que ele está falando para nós hoje? Caminhai na minha palavra, caminhai nos meus ensinamentos, caminhai na fé, esperança e caridade. Então esse é o momento da esperança, esperar a manifestação definitiva de Jesus ao mundo e a cada um de nós. Viver na fé, porque Jesus diz: quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Em outra passagem Jesus disse: coragem, eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer para nós com isso? Tenhais coragem, porque eu venci o mundo, eu abri as portas do céu para você. Então tenha coragem e siga os meus passos, e o caminho está aberto e você chegará ao céu um dia. Então hoje nós somos chamados a caminhar nos passos de Jesus. Caminhar na fé, carregando a cruz que nos é dada a cada dia. Jesus, num outro momento, diz que o caminho do céu é o caminho da porta estreita. Então, se alguém está propondo para você caminhos hoje de portas largas, de prosperidade, de abundância de bens, tenha certeza que esse não é o caminho de Deus. O próprio Jesus diz que o caminho do mundo é o caminho das portas largas e que muitos caem nesse caminho, e nesse caminho vai ser levado para o inferno. Então tome hoje o caminho da porta estreita. O caminho é pedregoso e de porta estreita, mas na fé, na esperança, nós vamos chegar ao momento que nos aguarda. Esse momento que Jesus revela para nós hoje nessa palavra: a minha hora ainda não chegou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, caminhemos na fé, caminhemos na esperança, alimentado da palavra de Deus e alimentado da Eucaristia. Só um detalhe: hoje é dia santo. Hoje é dia que todo cristão batizado católico deve ir à missa. Lá na missa você vai alimentar-se dessa palavra e vai alimentar da Eucaristia. E ela te envia ao mundo para você caminhar nesse mundo tenebroso, mas sabendo que vai chegar a hora de Jesus manifestar a você. Seja na sua vinda triunfal, ou seja na hora da nossa ida.
De uma maneira ou de outra, nós encontraremos com Jesus. E nesse encontro vai manifestar a ordem de Jesus para nós. E se nós caminharmos na palavra, obedecendo a sua ordem, os seus mandamentos, nesse encontro, Jesus dirá a cada um de nós: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque fizeste a minha vontade, e agora herdarás o reino do céu. Tome posse dessa ordem de Jesus. Tome posse do amor. Tenha confiança que Jesus é o teu, o meu, o nosso Salvador, e caminhemos em direção a Ele, na esperança do cumprimento dessa palavra que Jesus diz: minha hora ainda não chegou. E caminhando em direção a Ele, essa hora chegará e o paraíso será aberto para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.